Olá a todos, saúdo os irmãos, os amigos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, usando desse recurso para poder nos dirigir aos irmãos e a todos aqueles que estão assistindo essa devocional, essa meditação para esse culto de quarta-feira, que o presbitério da nossa Igreja Batista no Parque Industrial, em São José dos Campos, tem provido para os irmãos e para todos aqueles que podem acessar esse canal. Nós estamos aqui com muita alegria, meus irmãos. Os irmãos podem ter certeza disso, É um momento assim especial na nossa vida, A maioria de vocês deve saber. Recentemente eu passei por um susto aqui muito grande, um acidente, com hospitalização, uma cirurgia e uma série de coisas. O Senhor tem abençoado o processo de recuperação. Então, depois do susto, depois da turbulência daqueles primeiros dias, poder estar aqui diante dos irmãos e compartilhar a palavra do Senhor é um motivo de grande alegria para o meu coração, para a minha vida. Eu sou muito, muito grato ao Senhor. Irmãos, eu passei 10 dias internado no hospital sem poder receber visitas de ninguém, por causa dessa coisa do coronavírus, E ali, quando você passa por uma experiência como essa, enfim, ninguém gosta de estar internado no hospital, mas eu entendo que dos vários propósitos que o Senhor teve para a minha vida, para mim, naqueles dias, um deles foi ver, e um hospital serve muito bem para isso, a real condição do ser humano. Eu tentava caminhar por aqueles corredores, todo amarrado, com o braço engessado do outro, o outro cheio de catéteres e medicamentos, andava com aquela coisa lá, para tentar exercitar um pouco, não ficar muito tempo parado. E eu, à medida que eu ia passando pelos quartos, eu ia vendo as pessoas deitadas ali, absolutamente prostradas, como eu estava, aliás, totalmente dependentes e, para muitos a dignidade vai embora, porque você fica totalmente exposto, alguns procedimentos invadem a sua intimidade, e são coisas que naturalmente você não faria, só por uma situação de extrema necessidade. A maioria dependentes mesmo. Eu me vi ali em situações que a senhora vinha trazer a comida e eu não conseguia, só tinha uma mão, eu não conseguia partir as coisas, ela tinha que vir depois e descascar a laranja e fazer essas coisas. Eu até brincava com elas e falei só, não esqueça de mim, você é a minha segunda mão, e senão eu não como, Mas eu fui muito bem tratado nesses dias, dentro da perspectiva que nós devemos ter de que o Senhor, acima de todas as coisas, é quem cuida de nós. Mas ali é um retrato muito, muito claro assim, do que significa ser humano, na perspectiva divina. Mas realmente, irmãos, da forma como viemos este mundo, nós não somos nada. Nós somos pobres, cegos e nus. E totalmente dependentes. É que quando a gente sai dessa situação e a vida começa a se normalizar, aí o nosso coração ruim vai querer dizer para nós que não é bem assim, que afinal nós podemos fazer tudo. Não podemos não. Mas enfim, eu queria meditar com os irmãos aqui no Salmo 131. Eu queria que os irmãos já abrissem lá no Salmo 131. É um salmo bem pequenino, de autoria de Davi, um cântico na verdade, um cântico de romagem, escrito por Davi. Esse foi um dos textos que o Senhor usou para falar à minha alma, ao meu coração. Uma outra coisa que acontece quando você passa por uma situação dessa, você fica bem sensível para as coisas do Senhor. É como se o Senhor chamasse você para uma conversa particular, e às vezes a conversa é dura, E aí o seu coração realmente fica bastante sensível, E durante aqueles dias o Senhor falou comigo através da meditação do pastor Judy Clay, meu amigo, a quem eu me congratulo e agradeço a Deus pela vida e ministério que ele tem feito ali no Rio de Janeiro. Mas o Senhor usou essa meditação para falar comigo e eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da estrutura daquela meditação e eu espero que isso seja útil para a minha alma e para a sua, útil para a sua como foi para a minha e ainda é. Meus irmãos, o Salmo 131 ele começa abordando um tema que é muito próximo do meu e do seu coração, que é a soberba. Aliás, vamos ler o Salmo? Acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no colo, nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
Então, como eu disse, o Salmo 131 começa abordando este assunto que nós conhecemos muito bem, que é o assunto da soberba, né? Aqui a oração de Davi é uma espécie de um desejo, né, que ele declara ao Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração. A gente sabe que todo coração humano é afetado pela soberba, né, pelo orgulho, pelo egoísmo. Embora Davi aqui estima-se que já esteja numa fase da vida em que ele já experimentou tanta coisa, né? E aliás a Bíblia não diz por acaso que ele é homem segundo o coração de Deus, né? Porque obviamente nós sabemos, as Escrituras não escondem os erros de Davi, não escondem os erros de ninguém, aliás por isso que ela é maravilhosa, né? Ela é como um espelho. Recentemente a gente ouviu a meditação que o pastor Rubens trouxe para nós, e ele dizia lá com bastante propriedade, a Bíblia é mesmo esse espelho onde nós nos vemos ali. E Davi experimentou muitas vitórias e tal, mas experimentou muitas quedas. Mas em todas elas o que nós vemos? Um coração humilde que se quebranta diante do Senhor, pedindo perdão e reconciliação, e o Senhor vem e o cobre com a sua graça, né, com o seu favor. E então Davi vai experimentando esse despertar do coração para uma humildade que é realmente difícil para o homem alcançar. Mas nessa fase da vida ele de fato já não traz aquela soberba, né, dos primeiros anos da sua vida, dos primeiros erros, né? E esse desejo dele aqui, né, que não é soberbo o seu coração, nem altivo o seu olhar, deve ser o meu e o seu. Nós conhecemos o nosso coração, meus irmãos. Aliás, as Escrituras vão falar que é do coração que brotam as coisas ruins, né, que atrapalham a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Então, nosso desejo é esse, de manter o nosso coração humilde e de tirar a altivez do nosso olhar. A altivez aqui, meus irmãos, tem a ver com essa coisa pecaminosa de nunca descansar os olhos. Tem muita gente que é assim, estão o tempo todo atentas para ver se conseguem uma oportunidade, para ver se conseguem tirar algum benefício, só se aproximam de pessoas que podem lhe dar algum benefício, seus olhos não param, não conseguem nem dormir, né? Para alguns, dormir é perda de tempo, né? Porque é muito tempo olho fechado, e não entendem, né, que a bênção é poder descansar os olhos, né? Mas nesse caso não é só descansar os olhos. Quando ele fala que nem é altivo o meu olhar, altivo aqui tem a ver com aquilo que os ímpios são por natureza, né? Aquela altivez de pensar demais além de si e de tentar ver coisas que é impossível para ele, né? Não descansar no Senhor, né? E nesses tempos que correm, os nossos olhos realmente podem se tornar altivos, né? Sempre tentando vislumbrar o que vem depois. E daí vem, obviamente, isso não é para nós, e quando os nossos olhos se tornam altivos dessa forma, vem a decepção, vem a preocupação, né? Vem aquela ansiedade. Por quê? Porque o nosso chamado é manter os olhos humildes, o coração humilde diante do Senhor. Não é para fazer projeções, ficar preocupado com o que vem, porque o Senhor é conosco, né? Esse é o versículo 1. O versículo 3 o salmista aqui finaliza com uma exortação a toda a nação de Israel. Ele exorta a nação de Israel para descansar no Senhor, esperar só nele. Esperar aqui é depositar confiança, né? Isso aqui é quase um salmo, é quase um eco do Salmo 33, versículo 12, que nós conhecemos muito bem, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e ao povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Meus irmãos, o nosso clamor sempre é este, né? Que a nossa nação se curve ao Senhor, né? Que deposite a sua esperança somente no Senhor. Infelizmente não é isso que nós temos visto, né? Todas as nações têm se afastado do Senhor, até nações históricas cujo berço era a doutrina bíblica. Nós vemos que até mesmo estas têm se afastado do Senhor e têm trilhado por caminhos horrendos, né? Aqui na Europa a gente vê a Europa que foi o berço da reforma, da doutrina protestante, do retorno à doutrina bíblica, nações inteiras se afastando do Senhor e experimentando um cenário caótico de uma falsa liberdade, né? Que na verdade traz a libertinagem e uma série de problemas que a nação sofre por se afastar do Senhor. Então o salmista ele começa lidando com o coração humano, uma coisa particular, e ele finaliza com um desejo para que a nação inteira descanse apenas no Senhor.
Mas a minha atenção ela se dá aqui no versículo 2. É aqui que eu queria levar o pensamento dos irmãos para essa ministração que recebi naquele domingo lá, solitário, sozinho no hospital, ouvindo a voz do nosso Deus através da sua palavra. Aqui, meus irmãos, há 3 coisas nessa estrutura de pensamento que eu gostaria que os irmãos levassem, gravassem na sua mente, alma e coração. As 3 coisas nesse versículo 2 são, primeiro, satisfação em Deus, segundo, intimidade com Deus, e o terceiro, confiança em Deus. Tudo isso dá para depreender a partir do versículo 2. Então, o primeiro ponto aqui, satisfação em Deus. Meus irmãos, satisfação é uma marca exclusiva dos crentes. O verdadeiro adorador é uma pessoa que ela é satisfeita, né? Isso é totalmente diferente do mundo, né? que não sabe o que é satisfação, né? A gente sabe como é que o mundo funciona, essa correria, essa loucura toda é para tentar satisfazer uma coisa que é insaciável, que é o coração humano sem Deus lá. A FEA publicou há alguns anos atrás, um pequeno livreto de autoria de John Piper. O título é Plena Satisfação em Deus. Piper ele vai dizer com muita propriedade nesse livreto que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Aliás, essa frase é quase um lema do ministério e da vida do pastor John Piper, né, do ministério que ele desenvolve a partir do Desiring God. Isso é o lema dele, né? Deus é mais glorificado em nós à medida que nós nos satisfazemos mais nele. Enquanto o mundo procura satisfação em tudo quanto é direção, obviamente sem achar, né, sem conseguir aliviar o anseio da alma, Piper vai dizer aqui, nós viramos as costas para a formidável beleza de Deus e nos apaixonamos pela nossa sombra. Foi o que eu citei aqui, né? Existem nações inteiras apaixonadas pela sua própria sombra, enquanto a luz de Deus, que inclusive já brilhou para todos eles como nação, hoje é basicamente apagada, porque eles não querem mais saber do Senhor. Deus, meus irmãos, é o nosso bem maior, né? Ele é o amado das nossas almas. E como isso satisfaz a nossa existência, né? Quanto descanso traz para nós afirmar isso? O Senhor é o amado das nossas almas. Louvado seja o Senhor por isso. E nós devemos então nos satisfazer nele. Se ele é o amado das nossas almas, se ele é o grande provedor, ele foi quem criou todas as coisas, ele é capaz de manter e cuidar dos seus, a nossa alma vai buscar satisfação em quem? Só nele. Então é assim como deve ser a nossa alma, buscar a satisfação no Senhor. Como nós vemos aqui no versículo 2, essa criança, esse bebê que se satisfaz nos braços da sua mãe. Quando Deus não é o centro da nossa alma, meus irmãos, o que vem automaticamente é uma insatisfação. Nós somos tomados pela insatisfação quando nós nos afastamos do Senhor. Quanta gente vive insatisfeita, apesar de ter praticamente tudo que ela precisa. Tem gente que vive insatisfeita tendo tudo ao seu redor. Tem de tudo, mas não tem satisfação. Não sei se você já leu, né, o Breve Catecismo de Westminster, é um exercício muito bom, um documento bastante doutrinal que eu recomendo a leitura. E a pergunta número 1 do Breve Catecismo de Westminster joga luz a essa questão, quando ela responde a pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ora, se o homem não tem gozo no Senhor, ele não está cumprindo o seu objetivo principal na vida. E é por isso que a sua alma nunca estará satisfeita. Um bebê alimentado no colo da sua mãe, meus irmãos, tem tudo que ele precisa. Ele não precisa de mais nada. Ele está ali, ó, tranquilo, satisfeito, sossegado. Então isso é um alerta para nós, né? Quando nós falhamos o nosso amor ao nosso Deus, os ídolos do nosso coração, eles tomam conta, eles ganham espaço, eles estão lá, né? Nós começamos a ficar insatisfeitos. E a insatisfação é um sinal. Há ídolos aí, há problema aqui no nosso coração. Porque quando você ama o Senhor de fato, quando você se deleita, você se satisfaz nele, meus irmãos, as coisas podem até falhar. Pode faltar as coisas básicas, essenciais.
a situação pode não estar exatamente como você gostaria que estivesse. Você pode estar passando por uma situação muito difícil, momentos muito difíceis, você pode estar internado no hospital, absolutamente dependente. Você pode estar passando por situações das mais adversas, você pode enfrentar muitas lutas, mas a sua alma estará satisfeita no Senhor. Um exemplo disso, eu estou com medo de falar muito da internação, mas enfim, é o momento da vida, né? Os irmãos me perdoem. Mas nesses dias que eu estive internado lá, eu pude perceber com mais clareza assim, o que significa uma alma ou almas que não têm o Senhor como fim principal da sua existência, né? Um dos meus companheiros de quarto, e nós éramos 3, eu ficava no meio, né? E o meu companheiro à direita, ele passava o tempo todo reclamando da vida, né? Passava o tempo todo falando, ele falava alto o tempo todo, ele reclamava das condições do hospital. Realmente o hospital não é um hospital novinho, né? Já é um hospital antigo. Alguns equipamentos não são exatamente aqueles equipamentos, mas estão lá, estão ao nosso serviço, né? Mas ele reclamava do hospital, do trato das auxiliares, do cuidado das enfermeiras, e ele fazia questão de demonstrar isso. Por quê? Porque ele não parava de falar. Por exemplo, ao invés de apertar o botãozinho lá, para que as enfermeiras venham, o auxiliar venha, ele ficava berrando. Ficava, enfermeira, senhora enfermeira, senhora enfermeira. As enfermeiras até conheciam a voz dele, e nós, obviamente, porque isso era de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Meus irmãos, aquilo parecia o espinho da carne que Paulo se referiu no texto dele. Era impressionante o tom da insatisfação, da arrogância no falar, né? Até o chamamento era arrogante. Eu tentei exortar o homem, né? Tentei puxar uma conversa com ele. Ele estava numa situação realmente bastante difícil, né? Ele não podia se levantar. E eu tentei falar com ele, dizer a ele, olha, nós estamos aqui totalmente dependentes desses profissionais. Eu acho que seria prudente para o senhor tratá-los com mais carinho, né? Com mais honra, porque o senhor não tem outra alternativa, não tem outras pessoas para cuidar de si. Mas eu acho que ele não ficou muito convencido, não. Porque, afinal de contas, meus irmãos, aquele homem não tinha experimentado a graça e o consolo que só os filhos de Deus aqui experimentam, né? No meio daquela situação, eu estava na mesma situação que ele, mas estava ali no íntimo, no meu íntimo, eu poderia dizer como Davi, Senhor, a minha alma está satisfeita no Senhor, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Então o primeiro ponto é essa satisfação em Deus, né? Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. O segundo, meus irmãos, o segundo ponto que deve aliviar a nossa alma e ser morte da nossa vida é a intimidade que nós precisamos ter com o nosso Deus, né? O texto vai falar de uma criança nos braços da sua mãe. Os braços da mãe aqui, o colo da mãe, é uma representação muito clássica do que significa intimidade, né? Como é comum, né, a gente ver bebês se acalmarem somente quando alcançam o colo da mãe, né? Às vezes a criança está agitada, todo mundo tenta acalmar, né? O tio tenta, o avô tenta, o pai tenta. E eu sei bem o que é isso, né? Quem conheceu a Raíssa aí na igreja quando ela era pequenininha, não tinha nada que fazia aquela menina calar, somente o colo da mãe. Por quê? Meus irmãos, isso é um relacionamento único. A intimidade que uma mãe tem com seu filho é uma coisa que ninguém pode reproduzir. E Davi vai dizer aqui, como essa criança, a minha alma está satisfeita em ti, Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E ela está satisfeita não só porque as minhas necessidades foram suprimidas, foram supridas, mas por causa da intimidade que eu desfruto quando estou nos braços do meu Pai. É a intimidade que eu tenho com meu Deus que me faz descansar. Às vezes não é nem uma necessidade física, né? Ok, a maioria das vezes a criança chora porque ela quer mamar, mas tem vezes que ela chora porque ela quer o colo, só. Ela quer essa intimidade, né? E à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que o conhecemos mais, à medida que a nossa vida segue nesse crescer no conhecimento do Senhor, conforme as próprias Escrituras nos advertem, né? A advertência não é só conhecer o Senhor, mas é crescer nesse conhecimento. Então, à medida que isso acontece, nós vamos encontrando mais alegria, mais satisfação, mais contentamento, né? Isso é fruto da intimidade, desse conhecimento que traz intimidade. Igualzinha a uma criança que sabe discernir
perfeitamente se ela está no colo da mãe ou não. Não adianta, às vezes você tenta enganar e tal, mas não é a mamãe. Enfim, a falta de intimidade com Deus pode levar muitos, inclusive filhos de Deus, ao egoísmo. O descontentamento é um sinal muito claro do egoísmo. Muitos filhos de Deus olham para Deus apenas como uma pessoa que pode dar coisas, né? Apenas com interesse, né? Sempre pedindo coisas, sempre. Né? E alguns até exigem, né? Alguns até demandam, determinam. Então, meus irmãos, como deve ser difícil para um pai, né, ter esse tipo de relacionamento, de relação com seus filhos, né? Um relacionamento de interesse, né? Sem amor, sem afeição, né? Sem agrado, né? Sem gozo, só por interesse. E Deus certamente não se agrada disso. Né? Nós lemos em Mateus o texto que o próprio Senhor lamenta quando ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Então, intimidade com Deus é essa fonte inesgotável de paz, de descanso, de alegria, de consolo, de alívio, de confiança, né? De satisfação, valores que o mundo não conhece. Quando Jesus Cristo diz que nos daria a paz que o mundo não conhece, ele estava se referindo a essa intimidade que ele queria ter conosco. E é só nessa intimidade que nós encontramos a tal paz, que o mundo não sabe o que é. Mas somente aqueles que foram separados por Deus para serem seus filhos. Satisfação em Deus, intimidade com Deus e o terceiro ponto, confiança em Deus. É um ciclo, né? Quem se satisfaz em Deus busca conhecê-lo mais, né? Busca conhecê-lo melhor e nesse conhecimento ele ganha intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai trazer o quê? Vai trazer confiança. Você não vai confiar em alguém que você não conhece. Desde criança nós somos instruídos a isso, né? A não confiar em quem nós não conhecemos. Não é à toa que Jesus disse naquela passagem famosa de Mateus 18:3, né, quando ele coloca uma criança no meio dele, e ele diz algo como: se você depender de Deus, como uma criança depende totalmente da sua mãe, você será salvo. Mas isso é uma dependência total, por isso que ele coloca uma criança ali, porque uma criança, meus irmãos, ela não pode fazer nada por si mesma. Ela é totalmente indefesa. E isso, meus irmãos, não é algo que nós conquistamos, né? Como uma criança que não pode fazer nada por si mesmo, nós também não podemos, quando o assunto é Deus e o homem. A separação é imensa e não há nada que nós possamos fazer, só a graça. Só a graça, né? O colo, o leite, a intimidade, a satisfação, o conforto, né? O saciar das necessidades. Meus irmãos, nada disso está garantido para um bebê. Absolutamente nada. Aliás, nada disso está garantido a nós. Né? O nosso alimento, o nosso sustento, a manutenção das nossas vidas, a nossa saúde, a nossa condição de fazer coisas, até o nosso serviço ao Senhor e aquilo que nós podemos fazer para os outros, para a nossa própria subsistência, nada disso está garantido. Eu sei bem o que é isso, né? Estava aqui fazendo as minhas coisas e de uma hora para outra, um segundo, e no dia seguinte eu estava internado no hospital, numa mesa de cirurgia, apagado, absolutamente indefeso. E recebendo cuidados, né? Então a gente sabe que nós não merecemos nada disso, né? Como um bebê é incapaz de prover essas coisas para si mesmo, nós também somos incapazes de prover para nós mesmos aquilo que nós precisamos. Só a graça. Por isso que nós somos gratos, né? Pela graça do Senhor. E aqui uma outra ilustração que é extremamente amável, né? Quando um pai pega uma criança pequena e coloca no lugar mais alto, ele fala para aquela criança: pula. Aquela criatura pequena, indefesa, necessitada, ainda em formação, mas já começando a dar os primeiros passos, ou já andando até, ela está ali, naquela situação, ligada por um vínculo profundo de afeto e de confiança no seu pai. E aí quando o pai coloca ela ali e fala, pula, o que ela faz? Ela pula, é impressionante, ela nem pensa. E por que ela faz isso, irmão? Porque ela sabe que pode confiar no seu pai. Ela não pensa, ela pula.
porque ela sabe que ali tem braços que podem sustentá-la, que podem sustê-la, podem cuidar dela, né? Não deixar que ela caia, podem prover toda a segurança e conforto que ela precisa. E é aqui nesse ponto que o meu coração desaba, né? Foi ali que eu me lancei nos pés do Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? A gente, quando pergunta para nós mesmos e quando pergunta por que há tanta ansiedade nesse mundo, por que há tanta ansiedade em nosso próprio coração, tanta preocupação, tanta correria, né? A resposta ela é terrível, ela é intrigante. Por quê? Porque ela nos acusa. A resposta é: essa ansiedade toda acontece comigo porque eu não confio no meu Pai como eu deveria confiar. Ele me coloca num lugar e diz: pula. Aí o que eu faço? Eu me retraio. Ao invés de confiar no Senhor, eu passo a olhar nas minhas capacidades, a minha mente ela passa a me dizer: não, você não, olha, não é por aí. É como se ele dissesse, olha, deixa, como a minha mente, né, dissesse para mim: deixa eu garantir as coisas aqui, porque se Deus falhar, né, sabe como é que é, né? A gente já tem o garantido. Meus irmãos, nós somos terríveis, né? É por isso que às vezes o Senhor permite que nós passemos por algumas situações de desespero, de desamparo, para que Ele depois venha com a sua mão e Ele mostre para nós quem é que cuida de nós. É como se Ele dissesse: calma, rapaz, eu cuido de você, calma. Eu me lembro de uma cena de um filme que eu vi alguns anos atrás. É uma mulher visitando um médico, ela tinha feito uns exames lá de rotina e ela chega lá toda aparamentada, né, bem vestida, parece ter uma carreira bem sucedida, com um telefone que não parava, marcando coisas e dando relatórios, um computador, e o médico olhando para ela, tentando conversar com ela sobre a situação de saúde dela. Mas ela está preocupada, né? Ela está preocupada com o relacionamento dela, que às vezes dá certo, às vezes não dá, porque ela é muito focada no trabalho dela, e o telefone toca e ela atende mais uma vez. E o médico, naquela agonia, ele tem que ser, às vezes, enérgico. Ela fala: doutor, dá para ser mais rápido, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu preciso sair. E o médico, quase com mais energia, olha para ela e fala assim: olha, você quer parar para me ouvir? Deixa eu te dar a notícia então. Você está com câncer em fase terminal e você não vai sair agora desse hospital. A gente vai ter que internar você. Quando ela ouve isso, aí o telefone cai da mão dela. E então ela percebe que o mundo dela, que ela tinha, né, construído com as suas próprias mãos, desabou naquele momento. Ficou sem chão. Por quê? Porque a confiança dela estava depositada na carreira dela e naquilo que ela poderia fazer, né, e não nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim é a nossa vida, irmãos. Nossa vida, a Bíblia diz que ela é como uma neblina, como um vapor. Ela nasce e logo se dissipa, né? É como o dia, como o vapor que nasce e logo se dissipa. Então a nossa confiança não deve estar em nós ou naquilo que nós somos capazes de fazer, mas deve estar no Senhor. Então que o nosso Deus nos ampare, né? Que o nosso Deus cuide de nós, como Ele tem feito. Irmãos, tem uma coisa que é certa para a vida do crente: Deus nunca deixou de nos amparar, nunca. Ele prometeu isso e Ele cumpre. Está aí uma promessa que Ele cumpre. Ele tem prazer em cuidar dos seus. O que acontece? O problema não está do lado de Deus, o problema está no nosso lado, quando nós nos colocamos numa posição em que nós não dependemos do favor do nosso Pai, não dependemos do seu cuidado. A nossa mente tenta pensar de forma lógica, mas a lógica desse mundo que nós conhecemos não é a lógica de Deus. Em várias situações, o Senhor vai nos colocar num ponto e vai dizer: pula, pula, eu quero ver se você confia em mim. E a gente tem que pular. E a gente tem que pular. Então que o Senhor nos ajude a aprender como Davi, né, a descansar a nossa alma no Senhor, né, que nós possamos sempre buscar esses 3 pontos que estão aqui nesse versículo 2 do Salmo 131. Buscar a satisfação em Deus, buscar a intimidade com Ele e buscar a confiança nele. Porque agindo assim, meus irmãos, a nossa alma vai descansar e nós vamos certamente viver uma vida muito, muito melhor, tendo a certeza de que Ele é a fonte de todas as bênçãos, né? Que aliás é um hino que eu amo, né? Fonte és tu de toda a bênção. E com Ele, meus irmãos, todas as nossas necessidades são supridas. Então que o Senhor nos ajude, que o seu nome seja engrandecido em toda a terra, mas também em nosso coração e em nossa alma, para que o mundo veja que nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós temos um Deus que cuida de nós.
Que o Senhor a todos abençoe, que Deus nos guarde em sua mão. Amém.